1/3 da população mundial adulta é fumante. O tabagismo é a principal causa de morte no mundo, possível de ser evitada, segundo informações da Organização Mundial de Saúde. No Brasil, são mais de 25 milhões de fumantes ativos. Além dos vários tipos de câncer relacionados ao tabagismo, o cigarro pode provocar outros problemas cardiovasculares, de pele, no sistema nervoso e até impotência sexual. Mesmo com todos esses riscos, por que é tão difícil parar de fumar? É sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. E hoje comigo, o acadêmico de jornalismo Elison Gomes. Olá, boa tarde, Lisa. Boa tarde a você que acompanha o Viva Voz na rádio Univale FM e também pela TV Univale. Você pode participar conosco por meio do nosso Twitter, que é o @VivaVozUnivale, também pela nossa página do Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Isso mesmo, para falar sobre tabagismo, nós convidamos o médico especialista em saúde da família e comunidade, o Dr. Júlio César Coraza. Ele também é professor do curso de medicina aqui da Univale. Obrigada pela presença, Dr. Júlio. Obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Pois é, a gente já começou com essas informações dramáticas e mesmo assim as pessoas continuam fumando, né? Por que as pessoas continuam fumando, Dr. Júlio? Na verdade, assim, a gente teria que se perguntar por que as pessoas começam a fumar, né? Geralmente as pessoas começam a fumar numa fase de vida próximo da adolescência, né, a juventude, onde a gente ainda não se preocupa muito com problemas de saúde, a gente se acha assim um pouco super-homem, né, e não acha que vai acontecer nada de errado, não se preocupa com o futuro, tem uma tendência de precisar se socializar, precisar se identificar com um grupo em que convive, né, então dessa forma todas as drogas, né, lícitas ou ilícitas, acabam entrando na vida do jovem, né? E aí a gente sabe que de cada 3 pessoas que experimentam o cigarro, uma se torna dependente, né, por algum tempo da sua vida, né? E a gente não precisa de muito tempo para ficar dependente. De cada 3 pessoas que experimentam, uma fica dependente. Olha só. Né? Então, assim, como a gente vê que ainda é muito comum se fumar entre os jovens, né? Então a gente vai ver que esse número sempre vai continuar aparecendo. E aí depois que a pessoa se torna dependente, a dificuldade de parar de fumar. E essa dificuldade que a gente vai ver em maior ou menor grau em algumas pessoas, né? E que muitas delas vão precisar inclusive de tratamento médico para parar de fumar. Então aí é que mora o maior problema. Iniciar, né? E a gente vê aí uma redução na iniciação tabágica no Brasil entre os jovens, mas tem algumas coisas perigosas, como por exemplo o narguilé, né, que é uma forma de consumo de tabaco, sim, e que não deve ser tratado de forma diferente do cigarro fumado, né? Olha que só, também tem gente que fala, não, esse pode porque é docinho ou sei lá o quê. De forma nenhuma, também Nada tem disso. também nicotina e também pode induzir a dependência. Então, o termo tabagismo ele não se aplica exclusivamente ao cigarro. Quais são as outras formas? Então, o consumo da nicotina, basicamente, né? A gente vai ter como principal componente químico do tabaco, né? Que leva à dependência a nicotina. E aí você vai ter cigarro mascado. Hoje em dia não se usa mais tanto, né? Se usava, uma época, o tabaco mascado. Hoje em dia se usa mais, então, o charuto, o cachimbo, o cigarro de papel e o narguilé que está se popularizando aí nos últimos anos, e a gente tem que tomar cuidado, porque realmente é uma enganação se achar que não se está correndo risco na saúde e também de se tornar dependente ao tabaco. Agora, em termos gerais, doutor Júlio, de que forma a nicotina atua no organismo da pessoa e também no aspecto psicológico, né? Dá para a gente fazer uma abordagem assim? A nicotina é uma droga estimulante do sistema nervoso central, né? Então ela vai provocar efeitos de bem-estar, de uma sensação agradável naquele momento em que se usa, né? Ela libera dopamina, serotonina, outros neurotransmissores que provocam bem-estar. Ela aumenta o nível de atenção, né? A pessoa que geralmente fuma durante várias horas seguidas, ela tem diminuição do sono, né? Então vai dormir menos. Muitas vezes profissionais, inclusive, utilizam isso para motorista que dirige a noite inteira, fuma para ficar mais alerta, né? Então ela tem um efeito estimulante. Já essa é a percepção que o fumante tem quando fuma. E isso é muito rápido, né? Ao fumar a primeira tragada, em 5 a 6 segundos, ele já vai ter a percepção digamos, o efeito benéfico da nicotina.
Por outro lado, então, ela é também um vasoconstritor, né? E por esse efeito vasoconstritor é que ela acaba atuando principalmente nos problemas causados, né, por ela, né? Principalmente no aparelho cardiovascular. Então, ela vai causar aumento da pressão, né? Ela vai causar aceleração do batimento cardíaco, né? Então, isso, ao longo prazo, também vai levar a problemas. Mas, assim, são os efeitos iniciais, né? Os efeitos e daí, do ponto de vista psicológico? Do ponto de vista psicológico, então, a dependência é como qualquer outra dependência de droga, né? Quando você utiliza uma droga que te causa algum bem-estar, alguma sensação, né, agradável, você vai começar a ter um mecanismo chamado de mecanismo de recompensa, em que eu vou tentar buscar de novo essa droga para ter o mesmo efeito, né? No começo, até o tabaco costuma trazer sintomas até um pouco desagradáveis, né? O fumante, quando fuma as primeiras vezes, ele sente um pouco de tontura, um mal-estar, porque ele não tem o costume de usar essa substância. Quando ele começa a usar regularmente, esses efeitos desagradáveis desaparecem, né? E o efeito benéfico, entre aspas, né? A percepção benéfica do uso da droga, ela continua. E aí é que começa a haver a dependência, né? Que ela vai começar a se estabelecer. Então, quando fumar passa a ser considerado um vício? A gente considera quando a pessoa consome regularmente, né? Então, consumir diariamente, né? Ou consumir em grande quantidade, eventualmente. Mas, na verdade, a dependência ela se coloca quando a pessoa gostaria de parar e não consegue, ou gostaria de consumir em menor quantidade e não consegue, né? E também quando ela muda as suas atitudes em relação à dependência, ou para de frequentar algum lugar por causa da proibição do uso, ou ela diminui as suas interações sociais para consumir a droga. Então, se caracterizar a dependência, ela tem vários critérios, né? Mas basicamente é consumir frequentemente e ter o desejo e a necessidade de consumir essa substância. Isso vale para outras drogas também. Ok. Tô, Júlio, de qualquer maneira, na sua visão, por que o tabagismo ainda continua sendo uma das principais causas de morte, né? Tanto no Brasil quanto no mundo, né? Na verdade, é pelo histórico, né, de uso do tabaco, né? Ele leva alguns anos para aumentar, para ser um fator de risco de diversas doenças. São doenças muito comuns e muito importantes, né? Então, como no Brasil a gente está reduzindo muito o consumo de tabaco, mas historicamente nós fomos um país com um consumo elevado, né? Em torno de 30%, como é a média mundial. E aí, assim, as doenças vão aparecendo a partir daí, e a gente tem, depois que se para de fumar, ainda um período em que a pessoa ainda continua sujeita às doenças relacionadas ao cigarro. Ah, entendi. Ela vai diminuindo gradualmente os seus riscos, principalmente a parte cardiovascular, ela reduz mais rapidamente os seus riscos, mas o câncer ainda leva muitos anos para a pessoa diminuir drasticamente os riscos de ter um problema mais sério, né? Sabe o que eu queria pedir para o Dr. Júlio trouxe alguns dados bacanas aí, porque a gente está falando que continua morrendo muita gente por conta do tabagismo, mas os números estão caindo, né, Dr. Júlio? O nosso país ele foi signatário de uma convenção chamada Convenção Quadro, né, que é uma convenção de países que se reuniram para definir normativas para reduzir o consumo global de cigarros. E o Brasil, então, utilizou essas normativas e, com sucesso, né, a gente conseguiu, primeiramente, reduzir ou abolir a propaganda do cigarro, né, nas mídias, né, e a utilização das empresas, que são empresas muito poderosas, né, muito ricas, no patrocínio de eventos, inclusive voltados a jovens. Esportivos, né? Às vezes. Esportivos, né? E de qualquer... Bem estranho. Muito estranho, uma natureza saudável, né? E a redução então, da propaganda, ou a proibição da propaganda, o aumento do valor do cigarro, isso está bastante associado, existem pesquisas muito sérias mostrando que a cada dólar que você aumenta o valor do cigarro, você reduz enormemente o consumo, né? E também com um programa de tratamento do fumante, que hoje no Brasil a gente já tem um programa bem consolidado no país inteiro, né? Quase todos os municípios contam com tratamento, inclusive com fornecimento de medicamento e ajuda psicológica ou de grupo, né, para essas pessoas. Então, a gente conseguiu um sucesso nesse assunto, no Brasil, né? Então, a gente conseguiu, por exemplo, de 1989,
com em torno de 32% de fumantes adultos, né? E em 2008 a gente conseguiu chegar em 17% dos adultos fumando. E continua reduzindo, há uma estimativa que esse valor já está abaixo de 15%, que é um valor expressivo, considerado que no mundo o consumo de cigarros só vem aumentando, né? Olha. Então a gente tem ainda, em 2009, uma pesquisa importante que foi feita que estima que se eu pegasse a quantidade de cigarros fumados no mundo no ano de 2009, eu repartisse para todos os habitantes, inclusive as crianças do planeta, eu teria ainda 43 maços por habitante consumidos no ano. Né? Gente, o que é isso? É um consumo bastante grande. E a gente teve esse aumento e continua aumentando, principalmente nos países em desenvolvimento, né? E ainda mais expressivamente a China, né? Que a gente tem ainda na China quase 40% do consumo mundial de cigarros. Olha só. E lá continua crescendo também. Continua crescendo. Porque também os governos não têm o mesmo comprometimento em relação a essas medidas de restrição. Ou até, que eu esqueci de falar, uma das mais importantes é a proibição de se fumar em locais fechados. Claro. Né? Que isso também consegue trazer um resultado bastante importante na redução de Inclusive, alguns estados, acho que São Paulo já aprovou, inclusive em postos de gasolina, não, desculpe, em pontos de ônibus também não pode mais fumar, tem restrições mais amplas, inclusive, para... na verdade, a lei brasileira, ela saiu no final de 2011, se não me engano, só que ela demorou, a lei nacional, né, ela demorou quase 2 anos para ser homologada, ser definido os termos dessa lei funcionar no Brasil. Então, os estados acabaram criando leis próprias e os municípios também. Então, a gente tem uma miscelânea de leis ainda que talvez agora, para esse ano, provavelmente vai se adaptar toda a lei nacional. Que a gente tem, então, a proibição de fumar em locais fechados, independente de ter alguma parede aberta. Então, se tu configurar que um ponto de ônibus tem uma parede fechada dos lados e uma só aberta, então um local fechado não pode ser fumar nesse local também. Então, outra das medidas que visavam a diminuição do consumo foi a limitação da propaganda. Tu acreditas que essa diminuição ajudou a diminuir o consumo mesmo? Com certeza. A gente sabe, né, como vocês são profissionais da comunicação, sabe como é amplo, né, a penetração, né, da propaganda entre todas as faixas etárias, né? Então você vai ver crianças assistindo televisão quantas horas por dia, né? Então você vai colocando aquilo ali devagarinho vai entrando aquilo e a publicidade tem os seus meios, né? De conseguir ter a linguagem adequada para cada público e conseguir né, buscar o que a indústria precisa, que é aumentar o número de consumidores desse produto. É um produto como qualquer outro produto. Então, acho que a regulamentação ela deve existir porque não é um produto como qualquer outro produto. É um produto que faz muito mal à saúde, traz muito prejuízo aos países que têm um consumo alto, né? Então, o país tem que regulamentar isso, sim, com certeza. Claro. Agora, doutor Júlio, não sei se é uma impressão minha, mas a sensação que eu tenho é que os jovens estão fumando cada vez menos. Parece que realmente esse glamour que envolvia o fumar, cigarro, aquela coisa charmosa do cinema e tal, realmente não faz mais efeito. Eu vejo aqui, por exemplo, o pessoal que são todos estudantes de jornalismo, na faixa lá dos 20 e tal, ninguém aqui fuma. Então, é verdade? Existe algum dado sobre isso? Os jovens estão fumando menos? Isso é bacana. Eu realmente não tenho o dado atual assim mais certo, mas o que a gente vê é que realmente, na prática, está se percebendo isso mesmo, né? Caiu bastante aquela impressão de que fumar é libertador de alguma forma, ou pode transformar a pessoa numa pessoa mais charmosa ou mais... né, dentro do seu grupo. Então, importante, às vezes, ou de alguma forma trazer alguma vantagem, né? Pelo contrário, muitas vezes as pessoas trazem desvantagem, né? Até para o convívio social normal, você está numa festa, você tem que sair da festa para ir fumar lá fora, né? Então isso atrapalha, inclusive, o desempenho social do jovem. Eu acho que isso, no nosso país, a gente tem um sucesso. É um pouco o efeito de massa também, né? Como muita gente deixou de fumar, as pessoas que estão fumando ainda, acho que se sentem até mal, né? É verdade, eu consigo perceber isso, que em termos gerais, não pega bem mais fumar, né? Exato. E é o direito da maioria, na verdade, né? Quando você coloca a proibição de fumar em lugares fechados, muitas vezes os fumantes alegavam que é um direito, cada um tem o seu direito e tal, mas se a gente tem um país onde
17% das pessoas fumam, a gente tem então os outros 83% que não fumam, então o direito da maioria deve ser respeitado. Né? Perfeito. Intervalinho, a gente já volta conversando sobre tabagismo. Nosso entrevistado é o médico Júlio César Corazza. Hoje estamos falando sobre tabagismo. Nosso convidado é o médico Júlio César Corazza e o tema está bem interessante. Você conhece muita gente que fuma? Acho que mesmo que você não fume, pode dar algumas dicas aqui para as pessoas que você conhece que continuam fumando. Então, Júlio César, a principal consequência que a gente vê em relação ao tabagismo são as doenças respiratórias. Mas, além dessas, quais outras as consequências que podem ser causadas pelo tabagismo? Na verdade, as doenças respiratórias parecem mais óbvias, né? Porque a gente inala, né, a fumaça do cigarro, mas na verdade a doença que mais acomete o fumante, que mais mata os fumantes hoje em dia são as doenças cardiovasculares, né? Onde a gente vai incluir principalmente o infarto, a angina e o derrame, o AVC, né? Pelos efeitos múltiplos que o hábito de fumar vai ter na circulação. Mas também e principalmente pela associação de fatores de risco que um indivíduo já pode ter, né, e que associado com o tabagismo pode elevar bastante o seu risco de sofrer de uma doença como essa. Se a gente colocar uma pessoa, por exemplo, que tem pressão alta, que tem diabetes, né, ou que tem colesterol alto, tudo isso é fator de risco para doença cardiovascular, mas nenhum deles é maior que o tabagismo. O hábito de fumar deveria ser a primeira atitude que a pessoa deveria tomar quando alertada em relação a esse tipo de doença. Principalmente quem tem história familiar de doença cardiovascular, né? Não deveria iniciar e se fuma deveria parar. É a atitude, né? E também a Organização Mundial fala isso, que é a atitude que um indivíduo pode ter com a sua saúde que mais vai impactar né, na saúde ao longo da sua vida. Né? Olha só, eu queria saber se existe um perfil do fumante hoje, não sei se no Brasil, quer dizer, são mais homens, mais mulheres, tem uma faixa etária? Uhum. A gente tem ainda mais homens fumando do que mulheres, mas esse número tem se aproximado nos últimos anos, né? Não chegou a se inverter, inclusive porque a gente tem mais facilidade de parar entre os homens do que entre as mulheres. Então a gente já tinha mais facilidade de parar entre os homens do que entre as mulheres. Isso também é uma percepção bem fácil para quem trabalha com essa área. E por que será isso? Um pouco porque assim, a gente vai ter medicamentos que atuam basicamente na dependência química. Então o paciente que tem mais predominância de dependência química é muito auxiliado com o medicamento e acaba parando de fumar mais fácil. E quem tem uma tendência de dependência mais psicológica tem uma dificuldade um pouco maior, porque também não responde tão bem aos medicamentos e precisa talvez de uma terapia um pouquinho mais complexa, que envolva uma terapia psicológica muitas vezes. E a mulher tem uma tendência de ter mais dependência psicológica do que o homem, principalmente no que se refere à dependência tabágica. Então, os efeitos causados pelo tabagismo, eles mudam dependendo das características da pessoa, como gênero ou idade? Sim, como gênero, né? A gente vai ter a associação do tabagismo com câncer de mama, câncer de colo de útero, né? Que é uma associação bastante importante. E com a idade, principalmente, a gente vai ter, pensando no tabagismo passivo, né, entre as crianças, né? A gente vai ter aí a associação de doenças respiratórias. É muito comum a gente atender crianças com doenças respiratórias de repetição e em que os pais são fumantes, né? Tem fumantes em casa. Tem associação também relacionada à gestação. A gente tem uma incidência muito maior de criança nascida com baixo peso, nascido prematuro, aborto, nas gestantes que continuam fumando durante a gestação. Então, tem uma diferença nesse sentido, mas basicamente é a quantidade de cigarro fumado e o tempo de cigarro fumado é que mais vai influenciar nos efeitos a longo prazo. Doutor Júlio, vamos falar um pouquinho de tratamentos, né? Porque a gente já sabe que é difícil e tem muita gente que ainda está envolvida pelo cigarro, pela nicotina em geral. Quais são os atuais tratamentos possíveis para uma pessoa que quer parar de fumar? Bom, eu digo sempre quando alguém me pergunta isso, assim, primeiro tentar parar sozinho, né? A gente tem muita gente que tem muito medo de parar porque acha que já tentou parar alguma vez e sentiu os efeitos da síndrome de abstinência durante 1 ou 2 dias e achou que aquilo fosse durar o resto da vida. E não é verdade, né? A síndrome de abstinência tabágica, ela é realmente complicada de lidar, tem sintomas que são difíceis, mas que
são mais difíceis nos primeiros dias, na primeira semana. Depois da primeira semana já tende a diminuir bastante. Nos primeiros 15 dias é o período em que a pessoa tem um pouco de dificuldade, e depois ela consegue. Muita gente consegue parar sozinha e devia tentar parar, né, antes de buscar ajuda, né? Não é tão difícil quanto muita gente pensa que é. Agora, quem precisa ajuda, quem já tentou parar sozinho, deveria buscar uma ajuda médica, e aí, assim, poderia ser orientado, eventualmente, uma terapia psicológica associada a um tratamento medicamentoso. A gente tem, basicamente, medicamentos que são repositores de nicotina, em que a gente vai substituir a nicotina fumada por uma nicotina em adesivo ou em pastilha, e a gente tem medicamentos que atuam no sistema nervoso central, interrompendo esse efeito da nicotina, esse efeito, digamos, benéfico da nicotina, e fazendo com que a pessoa consiga passar pela síndrome de abstinência com mais facilidade. O maior sucesso que se tem em relação ao tratamento é associar terapia psicológica juntamente com terapia medicamentosa, né? As duas coisas têm um efeito melhor. Você falou de síndrome de abstinência. Quais são os sintomas dessa síndrome? O principal é a fissura. A fissura, ela é aquela vontade intensa de consumir aquela substância de que se é dependente, que faz com que a pessoa muitas vezes fique ansiosa, nervosa, irritada, e que ela tem uma vantagem, ela dura apenas 5 a 10 minutos, no máximo 10 minutos, e ela passa. Então a fissura, ela vai se repetir ao longo dos dias, e ela vai ser mais intensa e mais frequente nos primeiros dias, e vai diminuir em frequência e intensidade ao longo das semanas em que o paciente ficar sem fumar. Essa é a principal, mas também a gente vai perceber irritabilidade, ansiedade, insônia em algumas pessoas, alguns distúrbios gástricos, algumas... são sintomas basicamente relacionados com ansiedade mesmo e irritabilidade. E qual seria um tempo ideal? Dá pra gente pensar nisso? Vamos imaginar uma pessoa que fuma há anos. Que tempo você daria para ela parar de fumar se ela realmente decidisse fazer isso? Eu costumo acompanhar os fumantes que tentam parar gradualmente ou que param abruptamente, e a gente percebe que a parada abrupta ela é muito mais fácil do que a parada gradual. Quando você começa a se colocar numa situação de parar uma droga gradualmente, você sempre vai ter uma desculpa para, naquele dia, puxa, hoje me incomodei, então hoje eu vou fumar um pouquinho mais, né? Porque eu estava programado de não fumar menos, Então é muito difícil a pessoa conseguir persistir na redução gradual. É muito mais fácil ela parar de uma vez só, e aí os sintomas de abstinência vão aparecer de qualquer maneira, só que ela vai ter um tempo de duração menor desses sintomas. Os sintomas duram menos tempo em quem para abruptamente do que quem para gradualmente. Então, quais são as maiores dificuldades de um fumante quando ele tenta largar o cigarro? A dificuldade de permanecer sem fumar os primeiros dias, né? E aí, se ele conseguir permanecer sem fumar na primeira, segunda semana, ele tem uma chance maior de sucesso. Mas aí ele vai associar... depende de qual é a forma de dependência mais importante, né, nessa pessoa. Por exemplo, se a pessoa tem uma associação muito forte com dependência psicológica, por exemplo, durante a vida ela associou fumar em todas as situações de ansiedade, preocupação, situações ruins que aconteceram com ela, né? Então ela vai criando uma dependência psicológica que o cigarro vai se tornando um parceiro, um amigo de todas as horas para ela. E aí, se essa pessoa estiver passando por um momento difícil da vida, é uma chance de ela ou não conseguir parar naquele momento ou voltar a fumar, né? Já se ela tem uma dependência mais química, mais física, ela vai basicamente sentir esses efeitos que eu comentei antes, e eles vão ser gradualmente menores, e ela vai ter uma chance boa de conseguir parar de fumar e não sentir tanta coisa. Mas ela vai sentir algum efeito, ela vai sentir algum sintoma de abstinência, talvez até por alguns anos. Tem gente que parou de fumar há 20, 30 anos, e quando acontece alguma situação que leva ao aumento da ansiedade, ela lembra do cigarro. Ou quando ela passa por alguém que está fumando, ela lembra do cigarro. Mas não quer dizer que ela vai necessariamente voltar a fumar. Ela tem que ficar atenta para perceber que isso é um sintoma de abstinência e que ela deve se manter abstêmica, né? Doutor Júlio, a gente está finalizando. Aqui em Itajaí, como as pessoas podem, então, entrar em contato para buscar tratamento para deixar de fumar? A gente tem o programa municipal sediado no PAN, né? E tem o telefone 3908-5639.
E tem unidades de saúde espalhadas pelo município que também fazem esse tratamento. A gente tem a unidade de saúde do Votorantim, que é onde eu trabalho, Costa Cavalcante, do Espinheiros e aqui na Univale também. Tem algumas unidades que estão começando, então eu aconselho que a pessoa procure o posto de saúde mais próximo da sua casa, ou se não, ligue para esse telefone, 3908-5639, que é o programa central no município. A gente vai deixar lá no nosso site também os contatos. Muito bacana sua participação. A gente agradece, então, o médico Júlio César Coraza, que é médico de família e comunidade, tá certo isso? Né? Tá certo. Especialista em família e comunidade, professor aqui do curso de medicina aqui da Univale. Obrigada pela entrevista, professor. Obrigado pelo convite. Até a próxima, Viva Voz. Ok, até a próxima. Viva Voz. Realização: curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, PROPEC da Univale. Produção e técnica: André Schlinwein, Ellison Gomes, Fernanda Vieira e Jennifer Mânica. Coordenação: Lisa Lopes Correia. Supervisão: Alberto Russi.